tão juvenis e tão necessitados da sua graça, da sua misericórdia, para construirmos presente, para construirmos futuro, para sanar a história, para sanar o passado, para sanar a nossa vida. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença nessa, acreditando que neste momento o Senhor está no meio de nós, e no meio de nós o Senhor é maior do que tudo. O Senhor é maior do que a nossa própria história. A nossa história está em Suas mãos. E o Senhor sustenta as nossas vidas nas Suas mãos. Nós somos sustentados no ser. Nós somos sustentados pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade infinita. E nós nos rendemos a Ti, Senhor, nesta noite, mais uma vez. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, na singeleza destes momentos de terça-feira, na singeleza destes momentos de reflexão e de oração. O Senhor tem feito maravilhas, grandes coisas. O Senhor tem nos tocado profundamente. E nós somos gratos, Senhor. Nós somos profundamente agradecidos ao Senhor. E rendemos as nossas vidas em Suas mãos. Vamos cantar mais uma vez. Pedindo o Espírito Santo. Pedindo a misericórdia de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, encha-me, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Vamos pedir mais uma vez. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Vem, encha-nos, Vem, sela-nos, Senhor. E quando nós pedimos ao Espírito Santo para nos selar, me vinha a imagem daquelas cartas, das cartas que eram enviadas antigamente, que eram seladas com cera, a cera vermelha, lacradas. E aquele selo, naquela altura, significava que ninguém podia abrir, que ninguém podia corromper, nada nem ninguém podia penetrar nos mistérios que continham aquela carta, nos segredos, nas palavras. Ninguém podia conhecer aquilo além daquele para quem era remetida aquela carta. E quando nós falávamos essa palavra na música, vem sela-nos Espírito, esta certeza de que o Espírito Santo está já, desde já, a selar os nossos corações, para que nada, ninguém, nenhuma força possa roubar de nós aquilo que Deus tem para nós, como projeto, como plano, como vontade, inspiração. É o Espírito Santo a nos selar. É o Espírito Santo a guardar os nossos corações. E neste momento em que o Espírito Santo sela e guarda, ele também fecunda, para que os nossos corações sejam capazes de acolher a vontade de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus. Vamos agradecer o Senhor. Obrigada, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque Tu queres selar no nosso Obrigada vida. porque o Senhor está no meio de nós. E o Muito Senhor obrigado, no meio Senhor. de nós é maior do que tudo. Porque Tu tens o precioso para nós. Obrigada porque o Senhor tem o Muito precioso Senhor. Obrigado. Muito obrigado. nessa noite. E nós já queremos pedir também o auxílio da Virgem Maria sobre a vocação, sobre a vida do Tiago, que vai partilhar para nós mais um degrau nesta caminhada de conhecermos cada vez mais o nosso coração, um coração de Deus. E eu gostava de movimentar aqui nestes momentos de oração, nestes poucos momentos em que nós temos antes de começarmos a ouvir o Tiago, que nós todos tragamos no nosso coração aquelas pessoas que foram inscritas, mas que não estão aqui. Nós temos mais ou menos 50 pessoas inscritas, 50 jovens inscritos, mas que não conseguem participar conosco simultaneamente. Mas eu convido você que tem vindo, que tem sido fiel, a interceder por estes jovens que durante a semana vão ao link e vão ouvir o conteúdo. Isso é muito importante. Por exemplo, eu pessoalmente tenho recebido testemunhos de jovens que estão inscritos, mas que não conseguem participar conosco em simultâneo, mas que estão a fazer uma experiência profunda do amor de Deus, mesmo com o conteúdo que fica gravado. Então eu convido você que está aqui agora a trazer já no seu coração esta intenção de rezar durante a semana por estes jovens. É maravilhoso estarmos juntos em simultâneo, mas é certo também que muitos não conseguem, nós devemos rezar por estes também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, gente. Que bom a gente poder estar junto aqui mais uma vez. Fico muito feliz pela fidelidade de cada um de vocês. Sei que não é fácil ouvir um cara que fala muito, né? Mas vocês estão aí. E olha, quero garantir para vocês que só o fato de vocês terem paciência em ouvir, vocês já estão subindo o degrau, viu? Já está subindo o degrau da paciência. Então fica tranquilo aí que você não está perdendo o seu tempo. Tiago, eu vou te batizar de Tiago Mariano. Tiago Mariano, é mesmo, perfeito, Glória. Olha, o João era irmão do Tiago, né? Sim, olha aí, ó. Pronto, já gostei. Já curti. Padre, sua bênção. Que bom tê-lo aqui e que responsabilizante. Deus abençoe, Tiago, você e a todos que hoje estão aqui conosco. Amém, que bom. Às vezes eu estou falando assim, quando eu estou conversando aqui com vocês, aí eu começo a vagar um pouquinho, aí eu olho para a figura do padre, eu retomo a postura e falo assim, fala direito, Tiago. Mas vamos lá, né, gente? Então, que bom a gente poder estar junto, certo de que hoje Deus tem uma graça especial para esse momento. Para cada momento que a gente vive, para cada missão que Deus nos confia, existe uma porção de graça especial, específica, né, que a gente não consegue mensurar ou medir. Mas se nós nos abrirmos, pedirmos, suplicarmos e acolhermos, a gente recebe. Então, eu acredito que Deus tem algo para fazer em nós, em mais esse degrau que nós vamos subir, né? Nessa série que nós estamos vendo aqui, sobe degraus. Então, você lembra que no primeiro capítulo a gente falou um pouquinho, né, do destino que nós queremos chegar e termos clareza dele. No segundo capítulo nós falamos sobre a nossa intimidade com Deus, né? Os segredos do secreto, o átrios, e ali nós entramos nessa temática. Eu quero confessar para vocês que hoje o terceiro capítulo ele tinha um título e ele foi mudado, e acho que foi bem providencial diante do que nós vamos falar aqui. E para que todos não saiam diretamente desse capítulo aqui, né? Essa videoconferência, então eu vou falando aos poucos, porque se eu trouxesse o que nós vamos abordar aqui, quem sabe muitos quereriam sair correndo. Então eu vou ter um pouco de didática aqui para a gente abordar. Estou brincando. Mas vai ser muito importante porque ele é um degrau que eu diria que não é apenas um degrau,
mas devem ser uns 3 degraus. Se a gente viver isso que nós vamos explanar aqui hoje, isso vai ajudar a gente a avançar bastante na nossa vida espiritual, humana, e, consequentemente, vai nos elevar, nos aproximar mais do céu, vai nos aproximar mais de Deus. Por isso que o título desse capítulo de hoje é Vamos à Luta. Tá? E nós vamos entender que luta é essa. Eu quero começar aqui dizendo, você pode depois, no final, né, de ter um momento de partilhar, você vai poder citar, mas eu não sei se você, como eu, gosta de super-herói e se identifica com algum dos heróis, né, que você já viu, seja da Marvel ou não, enfim. É muito interessante. Eu escrevi um livro, há uns 5 anos atrás, de ficção, que se chama Em Busca do Reino Uranon, Uma Viagem pelo Invisível. É um livro que já tem mais de 5 anos, eu acho que ele tem. E quando eu fui escrever esse livro, então, portanto, ele conta uma história. Eu fui entender um pouquinho como era escrever uma ficção. E aí, eu tive acesso a uma estrutura de escrita que se chama A Jornada de um Herói. O que isso significa? Todo herói, para ser herói, ele tem que passar por fases. Então, você pode perceber, e se você não sabe disso, está sabendo agora, e se você já sabe, vai só reafirmar, se você começar a observar qualquer super-herói, né? Sei lá, Capitão América, Homem de Ferro, pega aí Mulher Maravilha, qualquer super-herói. Todos eles passam pelas mesmas fases, mesmo que a história seja diferente, mesmo que os poderes deles sejam diferentes, todos precisam passar. E uma das importantes fases que um herói precisa passar para ser considerado herói é a sua derrota e o seu fracasso total, para que ele possa ressurgir e para que ele possa renascer. Então, vai lembrando agora de um dos filmes de herói que você curte e perceba que existe um momento no filme em que o herói ele é derrotado e parece que é o fim, né? Ou porque ele morreu literalmente, ou porque ele desistiu de lutar, ou porque ele foi preso, ou porque, enfim, são diferentes formas, mas que todas simbolizam uma mesma coisa. O herói ele precisa fraquejar, morrer, para então ressurgir, ressuscitar e voltar. Isso faz dele um herói. Essa é uma característica. Segunda característica, o herói ele nunca tem um fim em si mesmo. Ele sempre vai se doar por um bem, para salvar algo ou alguém. Geralmente o herói vai salvar quem? A humanidade, né? Então você pode perceber que o herói sempre tem como característica dele esse salvamento. Por mais que no início ele não entenda, eu vou trazer um exemplo que me veio aqui à mente. Não sei se você assistiu o Aquaman. O Aquaman, no início, ele nega muito a sua missão. Ele não quer assumir, né, o seu posto de herdeiro, né? E ele nega isso o tempo todo. Mas chega uma hora que não tem para onde ele fugir, ele assume e aí ele vai para o combate, ele vai lutar. Então, todo herói ele se projeta para além de si. Então, ele vai dar a vida. Só que eu quero convidar você agora a voltar um pouquinho atrás e perceber que na essência dessa figura de herói, que são figuras fictícias, ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha, né? A gente sabe que é uma obra de ficção, mas por trás disso existe uma verdade. Porque se nós formos ver, tudo isso acaba se linkando àquele que de fato é o herói real. Quem foi aquele capaz de morrer para que outros sejam salvos? Quem foi aquele que desceu, literalmente foi fracassado para depois ressurgir, ressuscitar ao terceiro dia? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele entra dentro do perfil do perfeito herói, e que não é ficção, é uma realidade. E por que eu estou trazendo isso para você e para mim, primeiramente? Quando eu fui escrever esse livro, que eu precisei entender a jornada de um herói, e existe uma fase da vida dele, que é a do fracasso, da morte, para que ele ressuscite, e nós linkando e entendendo que Jesus, tá bom? Fazendo uma comparação aqui, ele é o supremo herói, o herói de verdade que já existiu na história, que nos salvou, ele também passou por isso. E se nós, como jovens, estamos trilhando um caminho rumo à eternidade, se nós estamos lutando pela santidade, nós estamos vivendo um seguimento a Cristo. Então, quer dizer que eu e você somos chamados a trilhar o caminho de Cristo, a imitarmos Cristo, seus ensinamentos,
aquilo que ele nos deixou como ordem, como mandamento, porque ele nos apontou, através das palavras e da sua vida, o caminho de seguimento para nós chegarmos no nosso destino, que é esse lugar elevado, é chegar lá no topo da escadaria, que é o céu, que é a eternidade, que é nós crescermos. Só que não tem como eu chegar num destino ou subir degrau se não tiver esforço, se eu não tiver sacrifício. Para você subir uma escadaria longa, você vai cansar, você vai sentir a sua musculatura das pernas, você vai ter que fazer força, você vai suar. Não existe vitória sem sacrifício. A gente já falou sobre isso aqui, né? Mesmo que indiretamente. Não tem como eu subir as alturas se eu também não passar por sofrimento. Não tem como eu subir de grau se eu não tiver disposição de morrer. E agora a gente começa a entrar, por isso que eu disse que eu ia trazer essa palavra mais na metade aqui da nossa conversa, para você não se assustar. Só que nós vamos entender o sentido literal do que significa morrer. Sem morte não há ressurreição. Nós também já citamos e já falamos sobre isso aqui. Mas eu quero me basear numa passagem bíblica que está lá em Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 12. Presta atenção no que diz, Romanos 8, de 1 a 12. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível a lei, porque enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com efeito, presta atenção agora, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus e nem pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais mediante seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deixa eu agora trazer para você aqui uma dupla compreensão de morte. Da morte necessária e da morte que foi vencida. Jesus, ele se encarnou, vamos trazer a figura do herói. Ele foi nosso herói porque ele nos salvou. E ele nos salvou do quê? Da morte eterna. Porque quando entrou o pecado no mundo, entrou o quê? A morte. Só que a morte nunca fez parte do plano original de Deus. Deus nos fez para que a gente vivesse eternamente lá no Jardim do Éden, em paz, em comunhão com Ele, com a criação, em harmonia. A morte entrou por onde? Pelo pecado. O pecado entrou, a morte entrou. Isso é tão verdade que Deus não concorda com a morte, que Ele enviou seu Filho para vencer o quê? O mal e a consequência que esse mal gerou, que é a morte. Então Jesus venceu quem? A morte. Ele ressuscitou. A morte, como quem sabe eu já disse aqui, foi um ponto final. Jesus veio e abriu um parágrafo novo, um novo capítulo. Então agora ela não é mais fim. Se ele não tivesse nos salvado, seria o fim. Ele nos salvou, virou passagem, para a gente poder ir para o eterno. Então, é nítido de que a morte foi vencida por Cristo e, portanto, desagradava a Deus e não fazia parte do plano de Deus. Por isso que eu e você nunca vamos nos conformar à morte. A morte nunca vai ser uma coisa agradável. Quando a gente perde um ente querido, é muito doloroso. E por que isso? Isso é um dado concreto de que Deus não nos fez para a morte. Porém, foi ressignificada. Ela não é mais o fim. Agora ela é uma passagem. Nós não olhamos mais para a morte como o fim último e nos desesperamos. Nós sabemos que ela é uma passagem que vai nos levar para o eterno, porque Jesus ele venceu a morte. Portanto, acreditamos no céu, na eternidade. Então foi ressignificado. Mas se Jesus não tivesse nos salvado, a nossa morte eterna estava decretada. E tadinho de mim, tadinho de você. Não tínhamos para onde fugir. Nós não teríamos mais acesso, né, a Deus. Mas ela foi vencida.
Então, essa é a morte que precisa ser vencida. Essa é a morte que foi vencida. E por isso que nós lutamos para não pecar, porque a gente não quer morrer. Eu não quero ir para a morte eterna, que significa eu não quero ir para o inferno. O inferno existe. Ele é real, como o demônio também existe. Uma das principais coisas que o demônio quer, como estratégia de ação contra nós, é de que nós não acreditemos que ele existe e de que ele opera. Porque se eu não acredito que algo existe, eu não vou me cuidar. Se eu não acredito que vocês estivessem aqui, me vendo agora aqui, eu não iria estar falando. Eu estou falando por quê? Porque eu acredito que vocês estão me ouvindo. Senão, eu não ia estar falando para a parede. Da mesma forma, se eu não acredito que o demônio existe, eu não vou me posicionar para combater. E aí, ele tem liberdade para me pegar desprevenido e me colocar na armadilha e me levar para a morte. Então, por isso que eu preciso entender que o inferno e o demônio, eles existem, são nossos inimigos. E a morte foi vencida por Jesus. Mas, Thiago, se a morte foi vencida, então quer dizer que está tudo ok. Não, não está tudo ok. Ela foi vencida. Agora, se eu, na minha liberdade, quiser trilhar um caminho em direção à morte, quero descer a escada abaixo, nem Deus pode fazer nada por mim se eu não deixar. Porque na minha liberdade eu escolho ir para o inferno. Nossa, Thiago, que forte. Mas é isso que acontece. Quando eu peco, estou nem aí, não quero nem saber, eu estou escolhendo ir para o inferno. Cada pecado cometido é um passo em direção para o inferno. É muito forte, mas é muito real e eu estou jogando limpo com vocês aqui e comigo também. Por que eu falo? Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, isso precisa estar muito claro para nós. Agora, quando eu vou trilhar o caminho para o céu, aí sim. Vamos imaginar aqui, mais uma vez, é uma comparação, tá bom? De que o céu seja lá em cima e o inferno lá embaixo. Para onde é mais fácil a gente ir? Para cima ou para baixo? O que exige menos esforço? Se eu estou por exemplo, se eu estou numa subida, é mais difícil subir ou é mais difícil descer? É mais difícil subir. Por quê? Porque exige mais esforço. É mais fácil descer? Tem até um esforço, mas eu estou descendo em direção à gravidade, a direção que a gravidade me leva, né? Então, estou descendo para baixo. Por isso que, por vezes, parece ser mais fácil nós descermos para o inferno do que a gente subir para o céu. Porque para o inferno, tudo está nos puxando para lá. Esse mundo mal está nos puxando para baixo. O pecado fica nos puxando para baixo. Então, se eu não fizer nada, se eu cruzar os meus braços, eu vou ser puxado para onde essa força está me levando, que é para baixo. Agora, se eu digo não, eu quero subir degrau, eu quero ir para a eternidade. Então, o quê? Eu vou começar a subir rumo acima. A gente também já falou sobre isso. Então, vai exigir um esforço. Por isso que existe uma luta dentro de mim e de você. Quer ver só? Vamos constatar. Dentro de nós, existe uma luta constante do bem e do mal. Por quê? A nossa carne, o nosso corpo, ele foi criado por Deus. Tá? O nosso corpo não foi dado pelo diabo, ele não é mau. Porém, ele foi ferido pelo pecado. Então, o nosso corpo, ele, se não for santificado, se a gente não tomar as rédeas da nossa vida, a gente vai deixar que as suas más inclinações nos levem. Imagina comigo que, sei lá, tristemente, eu fosse diagnosticado, Thiago, você tem um câncer. Nossa, o câncer está onde? Está no meu corpo. Cara, isso é doloroso. Meu Deus, é uma doença. O que eu vou fazer se eu estou com câncer? Eu vou buscar ajuda, eu vou fazer o quê? Um tratamento. Porque senão o câncer vai me matar. O meu corpo está com câncer. Ele não é o câncer, mas ele está com câncer. Entendeu? Estou trazendo uma comparação. Da mesma forma, o nosso corpo não é o pecado, mas nós temos em nós a inclinação para o pecado. Então, portanto, essas células cancerígenas que nós trazemos, essa inclinação para o mal e para o pecado, precisa ser combatido. Eu preciso entrar na luta. Eu preciso tratar, igual um câncer que precisa ser tratado para eu não morrer, para que a minha alma não se perca. Então, vamos dizer que essas células cancerígenas, essas marcas do pecado, a concupiscência, ela está em mim. Então, é essa inclinação. Então, eu tenho células boas dentro de mim, mas tenho células más, como é o câncer, né? Eu falei para vocês, eu sou enfermeiro, né? Meio desatualizado, mas sou. Mas você entende o que é o câncer, né? São células malignas, portanto, com má deformação e que vão se proliferando. Vão se multiplicando, tá? Elas vão se multiplicando. E aí, se eu não fazer nada contra elas, elas vão se multiplicar a tal ponto que elas vão dominar e vão comprometer e vão me enfraquecer e vão me matar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um tratamento. Só que o tratamento de câncer, ele é um tratamento agressivo.
né? Você vê a pessoa, ela passa mal-estar, ela vomita, ela perde o cabelo, ela, né, muito se faz radioterapia, ela também sofre queimaduras. Só que assim, cara, eu preciso pensar, é doloroso, mas é necessário, porque senão eu vou morrer. Então eu tenho que tratar. É uma dor por um bem maior. Eu vou sofrer um pouco, mas para viver. Eu vou matar as células cancerígenas, algumas boas vão morrer junto, e é por isso que a pessoa se sente fraca, né? Porque a quimioterapia atinge todas as células, a substância, o remédio, mas é por um bem maior. Agora, vamos trazer para a realidade do espiritual. Se nós temos essas células, que é a marca do pecado, né? Em nós, as nossas más inclinações, as nossas más tendências, eu não queria ter, mas elas estão aqui dentro. Eu tenho que combater para elas não me vencerem. Então, eu preciso tratar. Então, de certa forma, eu preciso morrer para viver. Agora, eu estou falando de uma boa morte. A má morte é aquela que nos leva para o inferno. A morte eterna que Jesus venceu. A boa morte é morrer para aquilo que pode me levar para o inferno se eu não combater contra. Tá dando para entender? Tá dando para captar aí? Faz um joinha, deixa eu ver se todo mundo tá dormindo, acordado. Só faz um joinha assim, tá dando para captar a ideia? Perfeito, perfeito. Cadê o joinha, todo mundo? Ótimo. Estamos acordados, graças a Deus, tá ok. Senão eu posso falar mais alto. Então, por que a gente está nessa luta entre carne e espírito? A nossa carne, repito, ela não é má, o nosso corpo não é mau. Agora, a carne que foi ferida, ela precisa ser tratada. E aí a gente entra nessa luta, né? Nesse combate interior. Por isso que São Paulo vai dizer, às vezes eu quero fazer o bem, mas eu não faço. E acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer. Quem que aqui na vida já não deu uma dessas? Cara, eu fiz uma burrada, eu não queria fazer, mas acabei fazendo. Você fala, por que eu fiz? A sua má inclinação te levou para aquilo. Né? E ela foi tão forte que te levou para aquilo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu e você cruzarmos os braços e não fizermos nada, as células cancerígenas, tá? Repito, é uma comparação, Deus nos livre, né, de termos uma doença dessa, mas só para a gente entender, se eu cruzar meus braços, as células cancerígenas vão se multiplicar, e elas vão me dominar, e elas vão me levar para a morte literal. Agora, eu vou ter que matar alguma coisa dentro de mim, vou ter que sofrer um pouco para combater, para mim, então, poder ser elevado. Você já ouviu falar na igreja sobre, por exemplo, mortificação? Cara, o que é uma mortificação? Está linkado ao que mortificação? A morte. Mas morte do quê? De um apetite desordenado. É a morte do quê? De uma má inclinação. Quando uma pessoa, por exemplo, faz uma penitência, ela está morrendo por algo. Por exemplo, eu vou começar, sei lá, vou tirar o doce, não vou comer doce, tá ok? É um sacrifício que eu estou fazendo. Não é algo agradável, mas é algo necessário. Se eu não quiser morrer, se eu quiser subir de grau, entendeu? Então, se eu não me submeto a um certo tipo de morte, para as desordens, e é uma morte para o mal que está em mim, não é para coisa boa, mas é para o mal. Só que todo o meu ser vai sentir. Só que, ao mesmo tempo, se eu vivo isso em Deus, eu vou me unindo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a gente precisa unir a nossa cruz à cruz de Cristo. Porque a gente vai experimentar. Se eu vivo isso em Deus, eu vou fazer uma mortificação, por exemplo. Eu numa quaresma, por exemplo, eu fiquei, uma semana, na verdade, eu fiquei sem celular. Cara, então não entrava em rede social, eu não usava mensagem de WhatsApp, nada disso. Para mim foi uma morte aquilo, porque eu estou acostumado a usar, porque eu gosto, porque me é importante. Só que para mim eu sentia, sabe, cara, aquela dor, que vontade, eu não posso. Só que eu estava fazendo o quê? Morrendo para mim para mostrar, Tiago, você não depende só dele. Você não depende. Então, aprenda a morrer. E aí eu quero trazer agora um segredo, se você quiser subir vários degraus. Aprenda a se contrariar. Aí é dose. Se a gente não aprender a se contrariar, a gente não vai conseguir se elevar. E a gente vai ficar numa vida baixa, medíocre, rastejando, vai ficar nessa vida. Agora, quem se contraria, consegue subir degrau. Se você tem a capacidade de morrer para si, você vai conseguir subir degrau. Tiago, como é que eu me contrario? Em coisas muito básicas. Eu vou trazer aqui o exemplo concreto para você e para mim, para a gente conseguir entender e nos ajudar a subir degrau. Então, você entende que, assim como um super-herói, ele tem que ter a disposição de morrer para si por causa do bem do outro,
Eu e você também precisamos ter a disposição de morrer por amor ao outro. Eu e você fomos criados para amar. Isso faz parte da nossa identidade. Só que o amor ao qual nós somos chamados, o amor de verdade, não é esse amor de filme romântico que a gente vê. O que é o amor de filme romântico às vezes? Não estou generalizando, tá? Mas grande parte deles é o quê? Eu sinto. Aquela pessoa me faz bem. Então, porque ela me faz bem, é tudo tão lindo. Ela é tão linda, ela é quase uma deusa, quase um deus, falta um pouquinho para ser, sabe? Então, mas eu amo, e é tão bonito, porque todos os dias ela tá tão linda, ele tá tão lindo, é aquela coisa toda. Não estou dizendo que isso não faz parte, né, do romance, mas a vida não é assim. Então, o que eu quero dizer? O amor verdadeiro é o amor que porta sacrifício. Quem ama de verdade se sacrifica. Sem sacrifício não existe amor. E se eu e você somos chamados a amar na origem do que é o amor, significa que eu vou ter que me sacrificar. Se eu não me sacrificar, eu não vou amar. Se eu não amar, eu vou negar o para que fui chamado, o para que eu fui feito. E aí eu vou ser insatisfeito, infeliz e minha vida não vai ter sentido. Agora vamos contrariar a lógica, porque isso é ilógico para o mundo, numa mentalidade mundana. O que o mundo hoje ensina? Você tem que sentir o prazer, você tem que tirar proveito de tudo, senão, larga a mão. Mentira! O mundo jaz no maligno, então é uma mentalidade mentirosa. Sabe o que é? É uma mentalidade que foi criada em nós, né? Fugir da dor e só buscar o prazer. Só que isso é mentira. Se você tiver a capacidade de morrer para si por causa do bem do outro, lembra do super-herói? Você vai começar a se realizar como pessoa. Perceba, às vezes, você pode trazer na sua vida um exemplo, se você conseguir lembrar aí, em alguma vez que você abriu mão de si, do seu tempo, da sua vontade, para fazer o bem a alguém. No começo, você sentiu e disse, não, mas eu não vou lá, eu vou sair de casa para ajudar aquela pessoa, eu vou escutar aquela pessoa chata. Claro que você vai sentir. No início é assim. Depois, você sente uma satisfação na alma. Você fala, nossa, eu fiz a coisa certa. Isso me realizou. Porque você foi feito para isso. Porque eu fui feito para isso. Isso é amar. A Madre Teresa de Calcutá, ela diz, se não doer, não é amor. Então, todo amor, ele porta uma dor. Mas você fala, nossa, que vida entediante, Thiago. Então, se é isso aí, eu não quero, não. Nossa, vou ter que me sacrificar. Cara, se você quiser subir degrau, você vai entender que isso vai te fazer muito feliz. Só que só consegue entender isso quem aderir ao processo, quem se abrir, quem buscar, quem combater, quem entrar na luta. Então, como que você se contraria? Quando você vai fazer alguma coisa da qual você não era obrigado a fazer. Vamos trazer um exemplo bem básico? Você está na mesa, jantando, almoçando, e aí cada um lava o seu prato, ok? É o justo. Eu sujei, eu lavei. A obrigação é o quê? Eu lavar o meu prato, tá? Meu garfo, meus talheres. Isso é sua obrigação, minha obrigação, porque afinal de contas eu que usei. Quer ver como é que você se contraria? Você fala assim, não, eu vou lavar o meu prato e eu vou lavar o seu também. Não é sua obrigação, mas é um ato de amor, de crescimento. Você fala assim, eu vou lavar também. Sabe aquela louça que está na pia e que ficou lá, não fui eu que usei e eu não vou lavar. Você tem essa liberdade. Só que se você quiser amar, você vai dizer, eu vou morrer para mim mesmo. Eu vou renunciar a mim mesmo e eu vou me doar lavando esse prato, esse copo. Tiago, isso é amar? Isso é se sacrificar? Sim. É ilusão a gente pensar que a gente vai poder um dia fazer um grande sacrifício se eu não começar a me sacrificar nas pequenas coisas. Quer ver um exemplo meu? Eu falo muito, né? Dá para perceber. Então, a minha tendência é o quê? Quando numa conversa, eu falar bastante, se a pessoa não falar mais do que eu, acaba que eu falo mais do que ela. Isso aí, não sei se tem alguém igual a mim aqui, mas eu sou assim, tem que tomar cuidado. O que para mim é o sacrifício? É quando uma pessoa que é mais tranquila do que eu, ela vem conversar comigo e aí ela vai falando assim, ô Tiago, deixa eu te contar uma história, sabe? Há um tempo atrás, não lembro, eu acho, um tempo atrás, eu queria lembrar, eu já estou me agoniando, eu falar assim, vai, fala. Por quê? No meu ritmo, a pessoa já tinha que ter falado.
Só que isso é um sacrifício para mim. Eu faço o quê? Mordo a minha língua e vou ficar aqui até ela falar o que ela tem para falar. E no ritmo dela, não no meu. É sacrifício. É morte. Aquela pessoa que você não gosta e que você foge ou você atravessa do lado da rua para não ver ela porque ela vai começar a parar e vai falar com você. Ou aquela mensagem que você quer ignorar e não vai responder. Eu vou responder porque eu quero amar. Porque eu preciso morrer para essa minha carne egoísta, egocêntrico, individualista, que só quer falar com quem me agrada, porque me causa algum tipo de prazer. Eu não consigo subir degrau se eu viver assim. Então é por isso que eu preciso ter a capacidade de me contrariar. Eu estou contando coisas pequenas, mas que elas fazem as grandes. Uma construção enorme, ela é feita do quê? Um grande castelo é feito de pequenas pedras, de pequenos tijolos. Então, cada vez que você sacrifica, é um tijolinho que você está colocando e está construindo algo grandioso. É um degrau que você está subindo, um pequeno degrau que vai te levar a degraus maiores e maiores e maiores. Olha o que Santa Catarina de Sena, é uma santa, portanto, ela já está no céu, e ela disse isso, então quer dizer, o que ela disse é verdadeiro, porque ela já é santa, então quer dizer que é o caminho certo. Olha o que ela fala. O caminho da penitência, da mortificação e do cumprimento dos mandamentos parece, no início, áspero, doloroso, aqui a gente pode acrescentar chato, mas na medida em que cada um de nós caminha por ele, ele vai tornar-se suave e fácil. No caminho do mal é o contrário. O começo é cheio de delícias e depois sobrevêm os sofrimentos e os perigos. O caminho da mortificação, no início é custoso, mas o fim dele é benéfico, é prazeroso, porque é uma satisfação na alma e não só no corpo. Aquele que caminha no mal, portanto, vai seguindo a concupiscência, as suas más inclinações, no começo ele vai ter prazer. É muito mais prazeroso eu estar aqui deitado agora, descansando, enquanto os outros estão lavando a louça. Então, no começo eu faço o quê? No início vai ser prazeroso, mas depois minha alma vai ficar, nossa, você não viveu o que você precisava viver. Você não amou. E isso vai te dar uma insatisfação. E às vezes, se a gente tiver acostumado a isso, a gente nem percebe que está envolto nisso. Mas é o que acontece. Então é por isso que nessa luta que nós travamos, é importante a gente se contrariar, se mortificar. Para lembre-se, como herói, a gente também ressuscitar. Para que, como herói, a gente também possa levantar. Para que um herói seja... O que difere um herói de uma pessoa comum? Ele tem poderes, né? Sobrenaturais. Vamos trazer para a nossa realidade. Vamos imaginar que o herói é um santo. Da mesma forma. Qual que é a diferença? Por que que nem todos são santos e por que que os santos são santos? Porque eles souberam viver cada fase. Eles souberam, como herói, também morrer para ressuscitar. Eles morreram e ressurgiram. Então é essa capacidade, disposição e decisão que eu e você, nós precisamos ter. Porque do contrário, nós não conseguimos avançar, né? O que também diz lá em Efésios, você pode só escutar aqui, 4, versículos de 22 a 24. Olha o que nos diz. Deixa eu achar aqui. Precisamos remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho que corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, é uma enganação, e a renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça, na santidade e na verdade. Um homem velho e um homem novo. Você já viu no desenho animado que existe, às vezes, né, aqui de um lado o anjinho e do outro lado o diabinho? Já viu? Fala de um lado, fala de outro. Enfim, isso aí acontece mesmo, entendeu? Agora vamos trazer, existe dentro de nós um homem velho, então um homem mau, que quer cometer pecado, que vai em direção para o inferno, que só pensa em si mesmo, e existe um homem novo, aquele homem que luta para ser santo, que renuncia, que passa pelo sacrifício, que ama, que luta, que vai à luta. Quem que ganha? Quem tiver mais forte. Quem está mais forte? Quem receber mais alimento. Quem que dá o alimento? Você e eu. Então, se você alimentar bastante o seu homem velho, isso é,
se eu não me sacrifico, se eu não luto contra o pecado, se eu só vou pecando, não estou nem aí, se eu não busco os sacramentos, se eu não rezo, esse homem vai ficando forte. E aí uma hora eu vou chegar e dizer assim, cara, eu não consigo vencer esse mal. Ele cresceu porque você alimentou ele. Agora, se você, ele não morre, ele não desaparece totalmente, só no céu, né? Mas se você deixa de dar comida, ele vai perdendo força, vai perdendo força, perdendo força, perdendo força. E você começa a fortalecer seu homem novo, quer dizer, você busca os sacramentos, você reza, você luta contra o pecado, você se afasta do pecado, você faz o bem, você ama. Isso vai ter sacrifício, isso não é tão agradável, mas lembra que Santa Catarina disse, no começo não é agradável, mas depois ele se torna. Esse homem novo vai fortalecendo, e ele ganha do homem velho dentro de você. E aí você começa a ser um santo, um herói, um santo. Porque o herói, ele tem poderes sobrenaturais. Um santo, ele vive uma vida sobrenatural. A tal ponto, e esse santo ele subiu degraus, que vai chegar num tempo em que ele vai ver que o que ele está fazendo não é só humano, é divino. Porque é a vida divina nele, é a ação poderosa de Deus nele que vai fazendo ele fazer coisas extraordinárias. Aí você olha para um santo e fala assim, caraca, como é que Madre Teresa de Calcutá fez tudo aquilo que ela fez? Caraca, ela parecia tão pequenininha, tão fraquinha, ela fez tudo o que ela fez. Não foi ela quem fez, ela se dispôs, quem fez foi Deus nela. Entendeu? Então Deus pode fazer muita coisa, só que precisa encontrar espaço. Você precisa permitir que ele faça isso. E aí a gente vai se santificando, a gente vai se purificando. Lembra que a gente até falou sobre isso? E esse é o caminho do herói, do santo, entendeu? Por isso que nós temos que ter essa disposição. E aí você vai percebendo como na tua vida, de que você está crescendo, como um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, como é que você está crescendo? Porque quando você cresce espiritualmente, você cresce humanamente, né? Você vai se tornando uma pessoa melhor, né? Você vai se tornando a sua melhor versão para os outros. Então, você vai perceber pelos frutos. Né? Uma árvore se conhece pelos frutos. E você vai percebendo os frutos. Se você vive uma vida no espírito, isso é, né, uma busca por Deus, tudo aquilo que eu já disse aqui, você vai colher os frutos. E olha o que São Paulo diz, e São Tomás de Aquino, ele acrescenta e vai desdobrando o que são os frutos do Espírito, tá? Não vai dar tempo da gente adentrar aqui nisso. Um dia, quem sabe, o padre Toninho vai poder dar um curso sobre isso, que eu não sou perito nisso, mas o padre Toninho vai tirar de letra. Mas só para você entender quais são os frutos do Espírito, entendeu? Que são, quer dizer o quê? Se é frutos, quer dizer que produziu da onde? De uma árvore. Ok. Qual é a árvore aqui? É a minha vida. Então, se eu produzir frutos bons no Espírito, quer dizer que eu estou vivendo uma vida no Espírito, que as minhas raízes estão em Deus. Então, olha só o que ele vai dizer. A caridade, portanto, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fé, a modéstia, a castidade, a continência. São Tomás de Aquino vai desdobrando para a gente entender. São bons frutos. Então, é por isso que aquela pessoa vai produzir bons frutos, não porque ela foi capaz, mas porque a árvore, que a vida dela está tão enraizada em Deus, no Espírito, que ela vai se alimentando, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo e ela produz esses frutos. E ela experimenta e os outros experimentam na vida dela. Por isso que uma pessoa que busca a Deus, quando você se aproxima dela, você experimenta Deus. É o que a gente até já falou aqui. Você experimenta o sabor de Deus, porque ela produz frutos, porque ela está enraizada em Deus. Mas para crescer, dói. Eu digo para você, não existe outro caminho. Esse é o caminho cristão, mas não só, viu? Se você pega qualquer outra linha, né, de pessoas que nem acreditam em Deus, para desenvolvimento pessoal e humano, elas vão dizer a mesma coisa. Sabe que existe a parte do sacrifício. Só que o que a gente quer fazer hoje? Só que o prejuízo deles é que eles ficam só com a parte humana, né? A gente tem Deus, que vai fazendo a gente crescer e o auxílio da graça de Deus. Só que, às vezes, a gente quer apartar e achar que a gente vai estar num mundo onde a gente não vai sofrer, onde a gente não vai ter nada, e a gente fica criando uma ilusão, porque é ilusão. Aí tem duas opções. Ou você sofre cheio de sentido, estando unido a Deus e cresce com isso, ou você fica disfarçando que o sofrimento não existe, sofre e não produz nada. Portanto, está desperdiçando o seu tempo e a sua vida. Agora, se eu me unir a Deus e perceber que no sofrimento eu posso crescer, se não me doar eu posso amadurecer, aí eu não vou perder tempo. Aí eu vou me entregar. Porque esse caminho da mortificação, esse caminho do morrer para si, morrer para o homem velho, morrer para a carne, matar essas células cancerígenas, como super-herói, morrer para cinzas, para ressurgir, portanto, morrer para ressuscitar com Cristo, se morrermos com Cristo, com Ele nós ressuscitaremos, vai nos dizer a palavra,
aí sim eu vou crescer, eu vou me desenvolver. É igual remédio. Desculpa, né? O enfermeiro aqui, eu sempre tenho que falar sobre isso. Remédio, ele faz o quê? Ele trata, ele tira a dor. Só que no início ele é sempre amargo. Você já tomou algum remédio que é delicioso? Xarope, quem sabe, né? Que tem um gostinho de framboesa, mas no fundo, no final, tem aquele gosto amargo ainda. Nenhum remédio é saboroso. Só que os efeitos deles são grandiosos. Eles curam, eles saram, eles devolvem a disposição. Assim também é o sacrifício, a mortificação. Assim também é a penitência. Assim também é o morrer para si. No início é amargo, depois traz vida, disposição, sara e vai te preparar para você viver abundantemente no céu. Amém. 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 Palavras fortes, palavras desafiantes. Agora está na hora de ouvir aí quem quiser comentar, partilhar a sua experiência diante deste degrau, né? Que agora já começa a ser um pouquinho mais sério o que é que virá para a semana, né? Força, malta. Ó, se isso motivar vocês, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Só para motivar. Eu vou prometer primeiro, mas depois eu vou ter que certificar para cumprir minha promessa. Então já vou deixar essa margem aqui, tá bom? Mas se 5 pessoas pelo menos compartilharem um pouquinho da sua experiência, ou quiser fazer pergunta também, eu vou procurar esse livro, O Reino Uranon, em PDF para mandar para vocês terem acesso, tá bom? Ele na íntegra, gratuitamente. Eu vou encontrar, só preciso encontrar o PDF dele. Mas ele é um livro de história, então acho que você pode curtir, pode gostar, muita gente curtiu. Então eu vou tentar mandar, tá bom? Esse livro, eu vou tentar procurar, preciso pedir lá para a editora em PDF, aí eu envio para o pessoal da Canção Nova, e eles vão enviar para vocês poderem ler, se vocês quiserem, esse livro, tá bom? Em busca do Reino Uranon, tá bom? Fica aí essa motivação. Eu só vou ter que achar ele, mas eu encontrando, eu vou enviar com certeza. E aí, corajosos? Meu Deus do céu. E aí, quem é que está disposto a este degrau? Também, pelo menos, ninguém fugiu, né? Eu pensei que ia fugir. Ou alguém A fugiu, Inês pode está ser. ali, ora vem, ora aparece, ora esconde, né? Mas ela está aqui, ela está a ver. Ninguém quer partilhar nada hoje? Oh, meu Deus. Então, eu quero agradecer por esta partilha que o Tiago trouxe, porque realmente, pronto, ouvindo também já outras pregações em que falam do sofrimento, mas pronto, é sempre uma coisa que nos custa ouvir, não é? E que nós, se calhar, muitas vezes sabemos que vamos ter que passar, que temos que passar, não é? Pelo sofrimento, pela nossa cruz e unir a nossa cruz a Cristo, mas no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, na nossa casa, não é? As coisas tão pequeninas que nós podemos fazer e onde nos podemos mortificar e que nem sempre o fazemos, realmente é algo que nos faz pensar, que nos faz, esta noite, pelo menos a mim, antes de dormir, vou ficar aqui a pensar o que é que mais eu posso fazer, não é? Porque há tanta coisa que eu posso fazer que no meu dia a dia, coisas tão pequeninas que me passam ao lado, e que eu tenho que fazer um exame de consciência mesmo para perceber onde é que eu não estou a morrer para mim e a dar-me aos outros. E por isso agradeço mesmo por este momento tão bom, tão forte, mas que nós precisamos de ouvir isto. Tantas vezes que nós precisamos de ouvir isto, nunca é demais mesmo. Por isso, obrigada, Tiago. Nem de propósito, eu e a Mariana hoje, à hora do almoço, mais ou menos falávamos sobre questões da nossa vida e sobre coisas para as quais às vezes sentimos o nosso corpo a puxar-nos, mas que sabemos que aquilo não nos vai trazer felicidade. E é sabermos perceber que não é, lá está, nós temos que morrer para estas coisas que o nosso corpo muitas vezes quer, porque temos estas inclinações
que às vezes são difíceis de lutar, porque temos a nossa parte humana, mas sabermos e continuarmos a estudar e continuarmos a discernir a palavra e termos a noção de que realmente só Deus nos pode salvar destas inclinações e só Ele é que nos leva para a verdadeira felicidade, que só é alcançada quando fazemos estes sacrifícios, que no fim, como o Tiago disse, se tornam suaves. E fiquei muito com esta parte de que o sacrifício começa por ser difícil, mas o seu fim é benéfico e suave. E é verdade, e já experienciámos todas coisas dessas na nossa vida e a continuar a trabalhar. E muito obrigada mesmo, Tiago, porque realmente hoje é sempre maravilhoso, mas hoje fez mesmo muito sentido. E pronto, obrigada. Mais alguém quer partilhar? Inês? Pedro? Ou estava mais falante? Joana? Maria Teresa? Matilde? Mariana Cunha? Sofia? Então, tudo bem, não faz mal. É um tema delicado. Eu vou falar um pouquinho. Eu queria dizer que eu gostei bastante, eu achei muito, muito bom. E eu fiquei muito feliz. Achei muito interessante ouvir esse assunto de uma maneira tão aplicável, assim, tão concreta, tão direta. Eu acho que isso foi muito bom para mim. Eu acho que veio direto com o que eu estava precisando ouvir. Então, queria agradecer ao Thiago, porque ouvir essas coisas de uma maneira tão... eu acho que eu já expliquei, de uma maneira tão concreta, de uma maneira tão aplicável, foi muito legal. Amém, amém. Então é assim. Muito obrigado, Tiago, né, por essa tua mais uma partilha. Vamos continuar a caminhar esta semana. Vamos todos propor-nos um exercício, né? Acho que já estamos numa semana onde nós podemos tentar exercitar-nos, né, a viver uma destas experiências, um destes atos de amor, né, para crescimento pessoal de todos nós. E certamente quando nós crescermos, crescem os outros à nossa volta, porque nós, como dizia o Tiago, tornamos pessoas melhores a partir do momento em que nós nos renunciamos um pouco, nos esquecemos de nós e vamos um pouquinho mais para a frente nos atos de amor. Por outro lado, quero também dizer-vos que nós estamos disponíveis para vos acompanhar neste tempo, tá bom? Quer eu, quer a Débora, quer o Padre Toninho. Estamos aqui mais próximos de vocês neste tempo, qualquer outro membro da Canção Nova. Mas pronto, vamos falar de nós aqui de Évora, né? Porque é por aqui que começa este projeto. Então, se vocês quiserem conversar connosco, partilhar alguma coisa, estamos à vossa disposição nesta caminhada, tá? A ideia é não vos deixarmos sós neste projeto, né? Já estamos na terceira semana, falta uma semana. Vamos propiciar algumas coisas mais para vós, né? Quero muito rezar para que a gente desconfine com mais segurança, para nos podermos encontrar, quem sabe, em junho, num momento, né? De todos nós, jovens, daqueles que vocês virão convidar, com todo o critério, com todo o cuidado, mas vamos vendo ainda como é que isto se procede. Até lá, já estamos abertos a sugestões vossas também, né? Dentro destas 4 semanas, daquilo que vocês perceberam, que também querem crescer mais em algum aspecto concreto, quero que vocês também partilhem connosco para a gente também propiciar-vos momentos destes, por enquanto virtualmente, ou quem sabe no tu a tu, logo vamos ver, tá bom? Então vocês também têm que nos dar algum retorno, algumas partilhas. Sei que alguns de vós já estão a fazer isso, mas outros sintam-se livres, tá bom? Mesmo no Brasil, a Maria Teresa, ou outros que nos estejam a acompanhar durante a semana, a Canção Nova existe para isto, né? É para fazer este caminho pessoal convosco. Os meios de comunicação, lojas, tudo isso é depois. Primeiro é a pessoa, né? Primeiro são vocês.
somos nós. Porque na medida que nós nos damos a vocês, nós também crescemos na relação com Deus, naquilo que Deus tem para nós. Tá bom? Tiago, queres partilhar mais alguma coisa? Eu estou ruminando também agora, viu? Porque quando a gente fala, né? Passa primeiro por nós. Então, na medida que eu ia falando várias coisas aqui, né? Algumas, claro, que a gente escreve, outras surgem na hora. Mas eu também estou ruminando e estou me revendo. Então, acho que não foi à toa a gente terminar assim, num tom mais reflexivo, né? Até porque, como vocês disseram, são coisas fortes, né? Porque acabam mexendo, né, com as nossas emoções, a nossa revisão de vida. Mas são coisas importantes. Se a gente não tiver uma dose de algo concentrado, a gente não cresce. Né? Ninguém, nenhuma criança, por mais que no início da vida ela precise tomar bastante leite, ela não vai se tornar um adulto se ela viver só de leite. Ela precisa aprender a mastigar. Então, a gente também precisa aprender a se alimentar com coisas que são mais custosas, que eu preciso mastigar, senão eu não vou crescer, né? E por mais que estejamos aqui na maioria, né, das pessoas mais novas, que bom e que privilégio vocês poderem já começar a aprender a mastigar de novo. Isso vai ajudar no desenvolvimento pessoal de vocês, espiritual, né? Porque como a gente está em concordância aqui, todos nós queremos algo grande, algo elevado. Então, existe um caminho para isso, e não existe mágica, né? A vida não é um conto de fadas, né? A vida não é um passe de mágica, como falei, mas de fato existe sacrifício, exige empenho. Então a gente tem que não apenas tomar leite, a gente tem que comer, aprender a mastigar, né? Alimento sólido. Então hoje foi um alimento bem sólido, até um pouquinho duro, mas acho que a gente conseguiu mastigar, agora a gente vai engolindo aos poucos. Mas obrigado pela oportunidade da gente poder estar junto. Então pronto, esta semana temos trabalho de casa e vamos passar esse trabalho de casa, né, para a bênção sacerdotal, né, que nos acompanha. Antes eu gostava de dizer aqui que semana passada o Tiago indicou um livro, que é o livro Átrios. Partilhei com algumas pessoas do grupo Deus é Bom. Coloquei lá o PDF, porque eu acho que nós ainda não temos na nossa livraria aqui da Canção Nova, de Fátima. E pronto, eu indico, tô lendo, indico para quem quiser. E quem não tiver acesso, pode me procurar pelo contato que eu envio para vocês, tá bom? Então, muito bem, minha gente. Vamos então encerrar, né, deixando ruminar, né, essa palavra tão boa, né? Essa ruminação que o Tiago falou hoje para nós. Parabéns, Tiago. Obrigado, viu, meu irmão? Que Deus te abençoe. Então, vamos pedir a bênção do Senhor sobre cada um de vocês e que, de fato, sejamos desafiados. A vida de santidade é isso. É a gente rumar contra a maré para fazermos, acima de tudo, a vontade de Deus em nossa vida. Então, vamos pedir a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. E que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado. Tiago, um beijinho. Um abraço. Valeu. Adeus, até noite, obrigada. 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 Até terça. Não partilhou hoje, hein? Quase ficou ali escondida toda a noite. Boa semana. Tchauzinho. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, Estevão. Beijinho. Estevão, manda um abraço para todos. Ai, meu Deus. Aí. Não fala, tem vergonha. Tchauzinho.